Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: entretanto, tenho contra ti o fato que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Queridos, nós temos uma certa intimidade com essa palavra, né? Certa vez o Senhor deu então algumas mensagens às 7 igrejas que haviam naquela época, e essas 7 igrejas então receberam uma mensagem direta do Senhor. E aqui está então a primeira igreja. Muitas vezes alguns defendem a ideia de que são 7 tipos de pessoas, né? Ou 7 tipos de igrejas, que essas mensagens foram direcionadas para os pastores ou para o anjo que guarda o ministério dessas cidades, dessas igrejas. Enfim, nós não vamos entrar nessa questão hoje, mas foram direcionadas 7 mensagens, e cada mensagem então trazia algo. E aqui então nessa igreja é interessante que o Senhor mostra as qualidades, diz: eu conheço as suas obras, né? E aqui então nessa igreja diz assim: o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Então, queridos, era uma igreja poderosa, era uma igreja que diz aqui que pôs prova aos apóstolos. Sabe o que quer dizer isso? Eles confrontaram alguns que se diziam ser apóstolos, porque a Bíblia diz as características de um apóstolo, amém? A Bíblia diz o que o apóstolo tem que ter para ser apóstolo, que nós também não vamos entrar nessa questão, mas a Bíblia dá algumas características para alguém que se denomina ou se chama de apóstolos. E aqui nós entendemos pela palavra do Senhor que essa igreja pôs algumas pessoas à prova. Então, queridos, muitas vezes algumas pessoas têm dons, né? E não querem ser provados. Queridos, se você é usado pelo Senhor, não precisa ter medo, porque é o Senhor que vai te justificar. Bem, não precisa você se justificar, não precisa você se autodeclarar. O Senhor faz essa parte, porque é dele. Amém? Você opera através dele, através do Espírito Santo. Então nós vemos aqui que era uma igreja tremenda, que talvez pôs muitas pessoas falsas para fora, porque conheciam a palavra do Senhor. Amém? Por isso que é importante que você conheça a palavra do Senhor, é importante que você estude a palavra do Senhor, é importante que você procure conhecer cada dia mais a palavra do Senhor. E ela continua declarando: e sofrestes e tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Ou seja, era uma igreja poderosa que trabalhava, que não media esforços em anunciar o Senhor Jesus. Mas chega nesse versículo que nós lemos, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então veja, queridos, era uma igreja poderosa, mas tinha uma questão que Jesus estava falando. Jesus estava confrontando aquela igreja, estava dizendo: olha, vocês deixaram o primeiro amor. E queridos, nós estamos em um tempo da igreja do Senhor que muitos têm deixado o primeiro amor. O que seria esse primeiro amor? O que é o primeiro amor? Talvez você pensou logo de imediato o que seria. Seria talvez o tempo quando você aceitou Jesus, o tempo que você se encontrou, que você entendeu a palavra do Senhor, que você entendeu que a condição que você estava não dava mais para você ficar daquela maneira. Você foi confrontado e entendeu: essa não é a vida que eu tenho que ter, essa não é a maneira que eu devo proceder. Então
Você entendeu e conheceu a Jesus, entendeu a verdade da cruz e aceitou o Senhor Jesus. E ali então houve o seu primeiro amor, né? Porque talvez você conhecia o Senhor de alguma forma muito religiosa, superficial, mas quando você entregou o seu coração, quando você passou pelas águas, né? Então você começou a conhecer. E a palavra do Senhor então diz e nos mostra e nos dá uma descrição do que talvez você já viveu isso na sua vida. Vamos lá para Cantares capítulo 1. Eu acho incrível porque a Bíblia nos dá uma descrição do que é o primeiro amor. Então você vai investigar na sua vida, você vai perceber que você já passou por essa fase. Oxalá que você esteja nela. Mas hoje nós estamos falando da volta ao primeiro amor. Porque, queridos, nós queremos muitas coisas do Senhor e nós já recebemos em Cristo Jesus, amém? Nós temos muito, nós temos uma grande herança. Mas muitas vezes nós deixamos o primeiro amor, as primeiras atitudes que nós tínhamos quando conhecemos ao Senhor Jesus. Então olha lá o que diz Cantares capítulo 1. Eu acho formidável. Isso é quem está no primeiro amor. Diz assim: eis o cântico dos cânticos, a mais bela canção de amor composta por Salomão. Continua. Aí diz: beija-me, o meu amado, com os beijos da tua boca, pois os seus afagos são melhores do que o vinho mais novo. Então começa, olha que interessante. Essa moça, ela está apaixonada pelo noivo, e ela começa a dizer: me beija com os beijos da tua boca, eu quero os seus afagos, a tua presença, ela está dizendo para o seu noivo: você é a melhor coisa, melhor que o vinho. Isso é o primeiro amor. Quantas vezes nós declaramos isso para o Senhor quando nós o conhecemos? Nós gostávamos de estar com Ele, nós queríamos cada vez mais a sua presença, né? Nós almejávamos por isso. Há um cântico do Cirilo que diz que, não sei, acho que é o Cirilo que fala que perder a noite, né? Perder o sono de amor pelo Senhor, né? Por que nós perdemos o sono? Porque nós estávamos em vigília, buscando ao Senhor. Ou quantas vezes, queridos, nós passamos noites clamando ao Senhor. Quantas vezes nós nos esquecemos que no outro dia tinha que trabalhar e nós queríamos a palavra do Senhor, e nós procurávamos outras pessoas que conheciam o Senhor, que nós achávamos que conheciam o Senhor há mais tempo, e nós queríamos isso. Queríamos estar todo o tempo com os nossos líderes, nós queríamos a palavra do Senhor. Então aqui há uma descrição, olha o que diz essa moça: eu quero os teus beijos, eu quero os seus afagos. Pode continuar. Verso 2: o aroma dos teus perfumes é suave. Ela começa a descrever o perfume. Então por quê? O que declara isso? Que esse perfume, nós temos um perfume quando nós temos intimidade. Então ela sente e ela quer sentir o cheiro do noivo. Ela quer que esse perfume seja derramado generosamente. E aí ela diz: é por isso que as jovens se apaixonam por ti. Queridos, Jesus é alguém apaixonante. Jesus é alguém agradável. E quando nós nos convertemos, nós somos como essa mulher, que nós queremos o Senhor Jesus, nós queremos a intimidade. Então buscamos a intimidade, buscamos experiências com o Senhor, queremos a todo tempo estar com Ele. Mas continuando o verso 4, que diz: arrasta-me pois contigo, corramos, leve-me, ó Rei, aos teus aposentos e exultemos. Como nós queremos, né? Conquistamos o primeiro amor, a presença do Senhor, nós corremos para isso. Você se lembra disso? Quantos que tinham sede pelo Senhor? Corramos. Aqui a noiva está dizendo: vamos para o aposento, vamos nos casar, eu quero a intimidade, vamos logo. Apressa-te, Senhor. Quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, talvez é o que mais nós falamos: Senhor, eu quero me encontrar contigo.
Senhor, volta, né? Nós queremos a presença do Senhor, nós queremos a palavra do Senhor, nós queremos todo o tempo estar orando, nós queremos todo o tempo estar envolvido com as coisas do Senhor. Esse é o primeiro amor. Então olha o que diz aqui: arrasta-me pois contigo. E muitas vezes, queridos, isso aconteceu nas nossas vidas. Você se lembra quando você começou a caminhada com o Senhor? Nada te importava. Talvez alguns, aqueles que começaram na história dessa igreja, não tinha nem instrumento, né? Não havia instrumento. Se colocava o CD e se cantava. De vez em quando a Diva brinca, né? O Cirilo cantava na nossa igrejinha, né? Era assim. Não tinha banheiro, era quase aquela musiquinha infantil, né? A casa não tinha porta, não tinha... quase isso. Nós somos de outro tempo, onde se tinha o acordeon, né, Lu? Se tocava o acordeon na igreja, o pandeiro, um violãozinho, né, Pedro? Era assim. Mas nós queríamos estar na igreja. Era só uma caixa de som, tudo era ligado naquela caixa de som, apitava, mas nós queríamos estar na igreja. Os bancos talvez não eram tão confortáveis, às vezes não tinha local para você ficar, não tinha acomodação, mas nós queríamos o Senhor. Amém? Talvez lá na sua empresa as pessoas não gostavam porque você agora estava falando uma outra coisa, você estava dizendo outra coisa, não era mais aquela pessoa que todo mundo conhecia, porque você já não participava mais das mesmas conversas. Talvez você deixou uma vida errada, mas o que aconteceu? Nós estávamos apaixonados pelo Senhor. Nós não nos preocupávamos se era Maria, se era o João que estava dirigindo, estava ministrando, quem ia pregar. Não tinha essa preocupação se a pessoa estava desafinando. Nós não tínhamos essa preocupação, né, de estarmos sendo aceitos ou não. Não tínhamos nada disso, nós queríamos o Senhor. Eu me lembro que tinha uma pessoa que eu conhecia, ela era moça, adolescente, e um dia ela pediu para o pastor ficar 3. Ela queria ficar um final de semana dentro da igreja. Ela entrou na sexta e só saiu no domingo à noite, depois do culto. Apaixonada pelo Senhor. E quantas coisas nós fizemos, né? Jejuns, orações. Se falasse que tinha que ir não sei aonde, ia no monte não sei aonde. Primeiro amor, né? Nos submetia a tantas coisas. Eu estou vendo a crise agora. Quantas vezes nós fomos na igreja Desamor, né? E era rígido. Tinha um pastor, um diácono, não sei, um obreiro que ficava na porta e uma obreira. A obreira olhava as mulheres, né, Cris? E se ela achasse que não estava muito bem, pode ir embora. Os obreiros tinham um que põe a mão assim na sua cabeça. Se passasse o cabelo nos dedos dele, ele falou: irmão, tem um rapaz que corta o cabelo aqui. Você chegava lá e ia com a maquininha. Saía uma vez o cabelo, né? Mas a gente se submetia porque a gente queria orar, porque a gente queria buscar o Senhor. Na semana, a única igreja que tinha aberta de madrugada era na Desamor. Então vamos na Desamor. Glória a Deus por eles. Amém? Eu fui tremendamente abençoado nessa igreja. Mas por quê? É o primeiro amor. Se falasse para você orar pelo cachorro no meio da rua, você não tinha vergonha. Se a pessoa pedisse qualquer coisa para você, você não tinha vergonha, porque você estava apaixonado. Você queria isso, você desejava isso. Mas tão interessante que no capítulo 2 de Cantares, olha o que acontece. A partir do verso 10. Cantares 2, a partir do verso 10. Aquela noiva que era apaixonada, aquela noiva que queria o noivo, queria o perfume, queria estar com ele, queria entrar, em outra versão diz, queria adentrar a recâmara do rei. Agora olha o que acontece: assim me declara o meu amado,
levanta-te, minha amada, minha bela, e vem. Agora o noivo começa a chamar a noiva, porque ela estava dormindo. Antes ela queria correr para o noivo, agora ela está dormindo. E aí o noivo está dizendo: levanta, amada, levanta, minha bela, vem. Continuando, que diz: olha e vê que o inverno já se foi, a chuva cessou e é a primavera. Aquela moça estava como os ursos, hibernando. Ela dormiu tanto que ela nem viu que já era primavera. E o noivo está dizendo: vamos desfrutar, saia daí, já é primavera, já acabou a chuva, já acabou o inverno, já acabou, vamos lá. E continua, vamos. Surgem as muitas flores pelos campos, chegou o tempo de podar e cantar, e já se ouve o doce arrulhar das pombinhas em nossa terra. Os pássaros já estão cantando, porque pássaro não há flores no inverno, né? Muitos pássaros não cantam no inverno. E aqui, então, essa noiva estava dormindo, e ela não viu que já começou a florescer as plantas, já começou uma nova vida, e ela está dormindo. Então por quê? Porque ela se afastou do noivo, ela se acomodou aonde ela estava. Sabe o que é isso? São pessoas que viveram o primeiro amor, mas depois se acostumaram com o noivo. Infelizmente isso acontece em muitos casamentos, né? Depois de um certo tempo, não é mais meu bem, não é mais meu amor, é o nome, e olhe lá. Porque quando se fala longe do marido da mulher, vai aquela coisa que eu tenho lá, dona encrenca, né? Aquele trombone, tem um monte de nome, né? Aquele, enfim, queridos, você sabe. E muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor, nos acostumamos com Ele em casa, amém? Nós não suspiramos mais pela presença do Senhor, nós não desejamos mais a presença do Senhor, porque o que nós temos em mente? Ele está aqui. Realmente o Espírito Santo está aqui e Ele é Deus, mas nós nos acostumamos, invernamos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, ficamos acomodados no nosso quarto, e ainda a gente fala: Deus sabe como é que eu estou. Esfriou o primeiro amor. Sabe, nós participamos dos cultos, participamos das atividades, mas isso é algo comum. Não há nenhuma alegria por isso. Não há aquele desejo de estar na casa do Senhor. Como antes, não víamos a hora, chegava até mais cedo. Tinha até vontade de pedir a chave para o pastor, né? Eu quero ir mais cedo para a igreja. Amava as coisas de Deus, mas agora a gente já começa a acostumar. E aqui, então, nós vemos um quadro de uma noiva que já se distanciou do noivo, já não tem mais intimidade. O noivo está chamando, e o noivo está chamando, e ela está distante, e ela está apática, está lá hibernando, não sabe mais o que faz, está dormindo, e o noivo está chamando, e o noivo está convidando aquela mulher novamente. Olha o que continua dizendo, diz assim, verso: pomba minha, que anda pelas feitas das penhas, o verso 14, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face graciosa. O noivo não via nem mais a noiva, porque ela tinha deixado a intimidade. O noivo ansiava por ouvir a voz da noiva. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor anseia em ouvir a sua voz. Então o que acontece? São pessoas que se distanciaram da oração, se distanciaram do jejum, se distanciaram do louvor, e tudo na sua vida se tornou mecânico, tudo na sua vida se tornou religioso. E lá em Apocalipse,
A palavra do Senhor diz que ele tinha contra aquela igreja exatamente isso, esse quadro que nós estamos vendo, porque deixaram o primeiro amor. E muitas vezes nós achamos que nós estamos servindo ao Senhor com excelência, mas nós não temos mais o primeiro amor. Estar na igreja é algo religioso, quando não é penoso. Hoje eu vou ter que ir na igreja. Não queria estar lá. Se torna religioso. Às vezes você pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. Eu fui na igreja, tudo bem. Mas é a sua intimidade com o Senhor. E o seu prosseguir em conhecer a Deus. Porque, queridos, nós nunca iremos terminar de conhecer a Deus. Porque Ele é infinito. E nós vamos passar a eternidade para conhecer Ele. E a eternidade talvez não vai revelar tudo que Ele é. Porque Ele é grande. Nosso Deus é grande. E muitas vezes nós nos contentamos, como nós ouvimos aqui, apenas com aquilo que o Senhor pode oferecer. Nos contentamos com as maravilhas da margem. Mas o Senhor quer muito mais de nós. O Senhor quer a nossa comunhão. O Senhor quer a nossa intimidade com Ele. E a palavra do Senhor vai nos mostrar algo muito... É um dos versículos que eu acho mais triste que tem na Bíblia. E Josué capítulo 4, verso 18. Vamos ver. É um dos versículos mais tristes que eu acho. E ele nos traz uma revelação de pessoas que também saíram, que deixaram o primeiro amor. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal, cobrindo como antes as margens de ambos os lados do rio. Queridos, aí Josué já era o líder, já estava quase chegando na terra prometida. Mas eles se depararam, como antes, lá, o Mar Vermelho, agora era o Jordão. Mas Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem uma solução para todos os problemas, amém? Então você que está aqui, Deus sempre tem uma solução. Sempre Deus tem um escape para a sua vida. E não tinha sido diferente na vida do povo, né, de Israel, quando eles estavam andando pelo deserto. E agora então chega novamente um rio, o Jordão está na frente deles, mas Deus dá um comando, uma direção para Josué, e Josué diz, mande que os sacerdotes com a arca comecem a adentrar no Jordão. E um pouquinho antes você vai ver que a palavra do Senhor diz que o Jordão, então, uma água correu, e a outra então ficou como que endurecida, se abriu o Jordão. E aí então a palavra do Senhor diz que os sacerdotes estavam no meio ali do Jordão, e todos começaram a passar, todo o povo começou a passar, e os sacerdotes ali com a arca bem no meio. Até que todos passaram, então o Senhor disse para Josué, pode falar para os sacerdotes agora ir até a outra margem. E aí que eu acho que é um dos versículos mais tristes, porque o que acontece? Antes o Senhor dá algumas diretrizes, e essa é a primeira lição que o Senhor está nos falando nessa noite. Como não sair do primeiro amor, ou como retornarmos ao primeiro amor. Antes, o Senhor falou para Josué pegar uma pedra de cada líder de cada tribo e levantar um memorial, para que todos se lembrassem daquilo que Deus estava fazendo naquele momento. E a palavra do Senhor diz que foram construindo um memorial dentro, onde os sacerdotes estavam com a arca da aliança, e fora também, para que todo mundo, quando passasse, olhasse para aquilo e lembrasse, olha, aqui o povo passou a pé enxuto. Deus abriu esse Jordão.
O Senhor diz: levante o memorial, para que não se esqueça daquilo que o Senhor fez. E aí o que acontece? A palavra do Senhor diz que foi construído com uma pedra de cada tribo, ou seja, representando cada tribo, e foi construído esse memorial. E aí chegamos aonde nós lemos. Depois disso, os sacerdotes então saíram do Rio Jordão, e a palavra do Senhor diz que tudo aquilo voltou ao normal. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, quando nós deixamos o primeiro amor. Deus fez milagres nas nossas vidas, operou maravilhas, mas as águas voltam ao lugar e nós esquecemos de todas as coisas. Foi o que aconteceu com esse povo. O Jordão voltou normalmente, mas você vai ver depois, a história vai dizer que eles esqueceram de tudo que aconteceu. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. As águas se tornam para o lugar que era antes e nós esquecemos de todas as coisas. Mas a primeira lição que nós aprendemos aqui pela palavra do Senhor, para não deixarmos esfriar o primeiro amor, ou para voltarmos ao primeiro amor, aquilo que nós estamos fazendo aqui na casa do Senhor, nós estamos aqui porque Ele nos amou e nós o amamos, e nós nunca podemos deixar essa intensidade de relacionamento com Deus. Cada dia tem que crescer mais esse desejo de estar na casa do Senhor. E aqui então a palavra do Senhor nos mostra um primeiro caminho: levante um memorial diante do Senhor. Queridos, nós não podemos deixar, nós não é viver do passado, mas é viver aquilo que a palavra do Senhor diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu lembro que os antigos, eles marcavam o dia que tinha aceitado Jesus. Se você pegasse a Bíblia, o dia que tinha se batizado, tinha as fotos, tinha tudo, guardava, porque, queridos, é algo importante. Então eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque o rio vai voltar normalmente ao seu lugar, ou seja, a vida depois que você aceita Jesus vai voltar normalmente, você vai ter que continuar, mas existe uma diferença: você agora conhece um Deus que é todo poderoso. Então não deixe esfriar a sua vida, não aceite isso na sua vida. Levante o memorial nessa noite, comece a pensar, pense agora naquilo que Deus já fez na sua vida, aquilo que Ele já efetuou na sua vida. Então nessa noite, levante esse memorial. Se for para escrever, escreva. Marque aí na sua Bíblia o dia que você se batizou, o dia que você aceitou Jesus. Lembra do dia que você recebeu o livramento. Lembra do dia que, quem sabe, aquelas mulheres que não podiam ter filho, a data do nascimento do seu filho. Queridos, é um memorial. É um memorial. É algo que Deus fez e você não pode se esquecer. E na medida que você olha para isso, seu amor, o fogo reacende. Quero trazer aquilo que me traz à memória, aquilo que me traz esperança. Muitas vezes nós ficamos lembrando de fatos ruins nas nossas vidas. Nós temos essa tendência de nós lembrarmos: lá em 1970, eu fui abandonado, eu fui não sei o que. Queridos, eu estava vendo agora hoje à tarde o testemunho de uma mulher que eu gosto muito, que é uma missionária de Mary Williams, que é uma senhora fantástica. E ela estava contando como que foi o nascimento dela. E ela dizia: eu era um caso sério. Mas o que ela estava contando? Que as coisas que Deus operou. Ela foi a primeira missionária a começar uma obra missionária no Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro. Uma mulher, sozinha, fazia uma obra missionária. Queridos, então nós temos que trazer a memória. Não adianta ficarmos pensando: eu fui abandonado, o meu namorado foi embora, porque eu não consegui o emprego dos meus sonhos, eu não estudei, eu não fiz a faculdade que eu queria. Queridos, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nessa noite, em nome de Jesus, levanta um memorial daquilo que Deus fez, porque isso é base para você saber que se Ele fez isso, Ele vai fazer muito mais na sua vida.
É tempo da igreja do Senhor levantar um memorial daquilo que o Senhor fez. Muitas vezes nós ficamos olhando e falando da nossa vida, Deus, céus, mas e aquilo que Ele já fez? Nós ouvimos aqui uma palavra que Ele é fiel, não é que Ele tem fidelidade, Ele é fiel. Então se Ele fez para você, Ele vai continuar fazendo até o fim. Mas muitas vezes nós ficamos nos apegando com coisinhas. Porque Ele não olhou para mim, Ele não me deu a paz do Senhor. Queridos, levante o memorial daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Ele é. É tempo de nós começarmos a trazer e glorificar, e exaltar e viver e se alegrar por aquilo que o Senhor é, por aquilo que Ele faz, aquilo que Ele já fez. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós precisamos levantar um memorial diante do Senhor. Nessa noite, quem sabe você pode perceber na sua vida que há um esfriamento, mas nessa noite o Senhor está dizendo para você: levante o memorial. Segunda coisa para nós encerrarmos, o que nos faz deixarmos o primeiro amor é não observarmos um princípio. Vai para Gênesis capítulo 2. Queridos, e o pano de fundo dessa palavra, nós estamos dentro do jardim, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós tivemos o direito de voltar para o jardim. Então, olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 2, verso 6. Que nessa versão diz assim: entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Na versão que eu tenho, eu acho mais interessante, diz assim: um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Bom, o que tem isso a ver? Vamos lá. Nesse tempo, e você vai ver que o segredo, há um segredo poderoso aqui nesse momento, porque diz assim, que um vapor regava toda a terra, ou seja, não havia chuva, então havia um vapor que subia, ou como está aqui, fontes de água brotavam e regavam toda a terra. Só que tem um pequeno, grande detalhe. Olha o que diz o verso 5. Verso 5. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia o homem para cultivar o solo. Não havia planta sobre a terra, mas o Senhor regava a terra, porque Ele estava regando algo que daqui a um tempo iria nascer. Queridos, nós esquecemos de regar as nossas vidas. Nós esquecemos de regar para aquele que ainda não é casado, um casamento abençoado, um homem, uma mulher de Deus. Nós não regamos um futuro emprego. Nós não regamos a vida dos nossos filhos, quem ainda não tem filhos. Nós não regamos, nós esquecemos, não nos preparamos. Queridos, aqui ainda não havia plantação, mas o Senhor já estava regando, preparando o solo. E muitas vezes, queridos, nós nos convertemos, nós estamos cheios do Espírito Santo, mas nós não pensamos no futuro, não regamos, não oramos, não clamamos. Nós achamos que já está tudo bem, já está tudo conquistado. E o Senhor está nos mostrando que antes de existir plantação, Ele já regava o solo para a semente que iria brotar. Queridos, isso é fé. Quando nós regamos, nós não sabemos ainda o que vai acontecer, mas nós oramos. Talvez alguém possa olhar para você e você fala assim: mas você está orando pelo ministério? Nem ministério você não tem. Regue! Talvez alguém possa dizer assim: mas você está orando para o casamento? Você nem tem, né? Nem namorado você tem. Regue!
Talvez você está orando pelo seu filho que ainda não existe, que você ainda não engravidou, mas regue. Talvez você está vendo uma situação dentro da sua casa que diz que não tem jeito, mas o Senhor nessa noite está dizendo: regue. Nós temos que regar, queridos. Se nós queremos uma vida vitoriosa, se nós queremos uma vida na plenitude do Senhor, nós temos que regar, porque Deus nos ensinou esse princípio. Ele estava regando algo que ainda não existia, mas Ele estava preparando a terra, porque Ele sabia que a semente estava lá. Queridos, nessa noite o Senhor está nos chamando para regar a nossa vida espiritual. Talvez hoje esteja tudo bem, talvez hoje esteja tudo bem, ou talvez hoje você não veja nada na sua vida, mas o Senhor está ensinando. Esse é um princípio: regue em oração, regue em atitude de adoração ao Senhor, em atitude de glorificação ao nome do Senhor, uma vida entregue ao Senhor. Regue o seu casamento, regue a situação do seu filho, regue a situação do seu emprego. Hoje você não está vendo nada, mas regue, porque vai brotar, porque vai nascer e vai dar certo. Mas nós esquecemos disso, então muitas vezes nós não nos preparamos para o dia mau. Nós achamos que nós vamos estar cheios do fogo, animados o tempo todo, mas vem o inverno. Mas quando nós regamos, nós não somos surpreendidos. Nessa noite, em nome do Senhor Jesus, comece a regar, porque o Senhor está dizendo: a semente vai brotar. Comece a regar na sua vida, querido, que você vai ver no futuro um grande jardim sendo formado. Queridos, muitas vezes nós esquecemos disso. Nós achamos que está tudo bem agora, mas o princípio é regar. E esse regar você pode denominar como você quiser: orar, jejuar, louvar, não sei. Mas nós precisamos regar. O que é que você não tem ainda? Queridos, Deus estava regando algo que ainda nem existia, mas Ele sabia que Ele iria criar e precisava preparar a terra. Se você ver, não era nem necessário isso, porque Deus é poderoso. Ele poderia já colocar sem a terra estar preparada. Ele criou todas as coisas, mas Ele nos mostra um princípio que nós temos que regar. Então nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, querido. Muitas vezes nós achamos que não vai acontecer, eu não vou me esfriar, eu não vou deixar Jesus, eu não vou deixar as coisas de Deus, mas nós não regamos, não preparamos, não cuidamos. E aí lá na frente talvez nós iremos colher alguns frutos que não eram necessários. Mas nessa noite o Senhor está te chamando para você levantar o memorial. Se você levantar, talvez você nunca vai passar por esse tempo de estar distante do primeiro amor. Talvez o Senhor Jesus nunca vai precisar falar assim: olha, eu tenho contra ti que você deixasse o primeiro amor. Se você começar a regar agora, você jovem, quer uma carreira abençoada, comece a regar. Não tem possibilidade, mas o Senhor é dono de tudo. Ele é o dono das faculdades. Ele dá bolsas, né? Ele faz essas coisas, querido. Ele é o dono. Amém? Nós estamos servindo o dono de todas as coisas. Regue nessa noite. Regue sobre a sua vida. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: regue sobre a sua vida, regue sobre a sua família, regue sobre o seu emprego. Não existe, mas Deus está preparando para você. Já está a semente plantada e ela vai aparecer no tempo certo. Mas não vamos deixar de regar, não vamos deixar de levantar o memorial. Queridos, é tempo de nós estarmos, como nós cantamos aqui, verdadeiramente acesos no nosso primeiro amor, apaixonados pelo Senhor, porque quando nós estamos apaixonados pelo Senhor, nós somos levados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduz no caminho correto. As águas vão voltar ao normal. Amém? Amanhã nós vamos começar uma nova semana, né? Efetivamente, comercialmente vamos começar. Eu quero dizer que as águas vão voltar ao normal.
Mas se você levantar o memorial nesta noite, se você começar a regar, queridos, você vai ter uma semana de bênção, porque você vai estar preparado para todas as coisas. Fique de pé. Esse tempo você vai ter, espiritualmente, pega o seu regador aí e você vai começar a regar. O que é que não tem na sua vida? O Senhor te deu a terra, o Senhor te deu a semente. Amém? A semente já está lá, a terra já está, porque isso vem de Deus. Rega nesta noite. Oh Espírito Santo. Feche os seus olhos. É noite de regar. Pega o seu regador aí, espiritualmente falando. É noite, pega as suas pedras e levantar memorial. Oh! As águas vão voltar ao normal, mas o meu memorial eu já estou levantando. As águas vão voltar ao normal, mas eu vou levantar o memorial. Talvez você não veja nada na sua vida, mas regue nessa noite. Oh, regue nessa noite, porque haverá um grande jardim da parte do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O Senhor, Ele quer novamente ter a sua companhia, a sua intimidade. O Senhor quer que novamente você adentre as recâmeras do Rei. Oh!
Nós queremos o toque de Jesus, não é? Na Bíblia nós vemos várias pessoas que queriam o toque de Jesus. Mas nessa noite eu quero desafiar a você a tocar, você tocar em Jesus. Como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus, e a palavra do Senhor diz que Jesus diz: quem me tocou, saiu virtude, poder. Nessa noite, toque em Jesus. Diga: Senhor, eu me distanciei. Não estou falando de desviar, não estou falando de distanciar desse fogo, dessa intimidade. Eu me distanciei, mas eu quero novamente. Eu quero ter um encontro novamente com o Senhor, para que eu possa sair desse encontro perfumado. Levante a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Comece a clamar, comece a clamar. Deu uma visão, uma das intercessoras aonde ela viu uma noiva ajoelhada aqui, e eu entendi pelo Espírito que se você quiser, vem aqui à frente. Se você sente que você precisa de se aproximar mais do noivo, se você quiser, amém. Se você não quiser, não tem problema. Se aproximar mais de Ti. E todos, Senhor, que porventura aqueles que não quiseram vir, mas todos nós estamos desejosos em nos aproximar de Ti, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós fazemos e agimos como que as Suas coisas fossem tão normais, e nós muitas vezes não percebemos, talvez damos tanto valor àquilo que o Senhor é, mas nessa noite nós queremos, Senhor, humildemente nos achegarmos um pouco mais a Ti, Pai. Nós queremos, como diz a Tua palavra, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Senhor, nós estamos nos chegando um pouco mais. Nos ajuda, Senhor,
nos ajuda cada dia a não esquecermos aquilo que o Senhor é. Senhor, nos ajuda e que Teu Espírito Santo possa nos auxiliar para nós regarmos tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua bênção esteja sobre cada um. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua bênção esteja sobre cada filho Teu neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, que essa semana seja uma semana de bênção, de vitória. Senhor, que nós possamos regar aquilo que o Senhor já fez por nós, para que no tempo certo nós possamos desfrutar das maravilhas do Senhor. Pai, a minha oração é que a Tua igreja saia deste ambiente totalmente renovado, Senhor, de volta ao primeiro amor, apaixonado, Senhor, que vidas nessa semana possam ter encontros sobrenaturais contigo, Senhor, encontros de amor, aonde eles vão desfrutar do Teu amor intensamente. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por este culto, Te agradecer por esse tempo na Tua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Dê um abraço aí na pessoa que está ao seu lado. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua